Hoje é a semana que damos início pós admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma. O meu partido, o PDT, ele se posicionou, ele fechou questão contrário ao processo de impeachment, porque o PDT entendeu, e assim eu também entendi, que esse processo não tinha amparo legal. Estavam tirando uma presidente que não tinha roubado, não tinha desviado dinheiro e que não tinha cometido nenhum crime de responsabilidade fiscal. Isso está muito claro. O discurso da própria oposição e a forma como esse processo aconteceu, pelo ódio, pelo revanchismo, pela vingança. Claro que não foi um processo fundamentado numa manifestação voluntária de alguém, né? Até porque 2 dos que assinaram esse processo de impeachment, deram entrada, são filiados ao PSDB. Um é filiado e outro é coordenador dos advogados do PSDB. E uma outra, ela foi paga, né? Ela declarou que recebeu R$45 mil para fazer essa manifestação. Por isso, o PDT, meu partido, se posicionou contrário a esse processo. E, consequentemente, eu obedeci meu processo, mas também a minha consciência. Bom, hoje é o primeiro dia que nós começamos uma nova semana. E o meu maior partido é o Brasil. É um partido que eu tenho que torcer pelo meu país. Eu quero que as coisas derem certo, mas que derem muito certo. O povo brasileiro é um povo honesto, um povo ordeiro, um povo pacífico, mas, sobretudo, um povo de sonho, de esperança, e é isso que nós esperamos no Brasil de hoje. Embora o governo interino que se encontra aí, dos golpistas, eu não vou aqui fazer uma oposição radical, não, porque eu já disse que o meu partido é o Brasil, eu quero que o Brasil dê certo. Embora os golpistas encaminhem para cá propostas que acalente o povo, que seja a favor do povo brasileiro, terá o meu apoio. Esses projetos terão, sim, o meu apoio. Aquilo que for bom para o povo brasileiro é bom para mim, é bom para o estado de Roraima, é bom para o meu povo no estado de Roraima. Agora, aquilo que possa vir contrariar os interesses do povo brasileiro, pedindo mais sacrifício, aí não. Aí nós vamos debater item a item. Mas a insatisfação da população brasileira já começou a acontecer, senhor presidente, nesse domingo. Foram várias as capitais brasileiras que registraram apitaços e panelaços contra o governo golpista que se instalou no Brasil. Por quê? Por que já começaram os apitaços e os panelaços? Porque o povo não é tão bobo como eles pensam. Não adianta a direita reacionária, não adianta os aglomerados financeiros, a mídia ambiciosa, nem os políticos golpistas, oportunistas e traidores tentarem enganar o povo brasileiro. O povo está atento. As redes sociais democratizaram o processo de comunicação. E está todo mundo sabendo o que está se passando. Embora alguns jornais ou televisão não levem a verdade para a população, mas as redes sociais estão levando essa verdade. E, imediatamente, a população, senadora Ângela Portela, começou a reagir. O que a população não está concordando? Primeiro, as conquistas sociais. Na área de educação, na área de moradia, na área de eletrificação, infraestruturas,
O povo conhece aquilo que ele não tinha e que eles passaram a ter com um governo mais socialista. E o que nós estamos vendo hoje? O porquê desse panelaço? Já tem que começar a analisar. Primeiro, nós estamos com um presidente interino, golpista, e que está inelegível. Olha aí. O presidente interino golpista é inelegível. Foi condenado pelo TRE de São Paulo, inelegível por 8 anos. Olha aí como ele entrou bem, hein? Muito bem. E o presidente inelegível golpista está dizendo que não se importa em governar com baixa popularidade. Presidente, senador Jorge Viana, a gente começa a ver nessa fala 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. O mesmo presidente interino que aí está, disse, quando já estava na conspiração, que era muito difícil a presidente concluir o seu mandato com uma popularidade baixa, de 12%, 10%. Como isso? Porque ela foi eleita democraticamente, pelas urnas, pelo voto popular. Ora, senadora Ângela Portela, a presidente, segundo o presidente interino, o golpista que está indo inelegível, ele disse que a presidente era difícil concluir o seu mandato, já com a conspiração em alto grau. Ele disse que era muito difícil governar sem popularidade. Isso a presidente eleita nas urnas. Agora vem ele aqui e declara, senador Jorge Viana, e declara que ele não se importa em governar com baixa popularidade, sem ter voto. A presidente, que não está inelegível, que foi eleita com voto popular, que o povo escolheu democraticamente nas urnas, não poderia governar com baixa popularidade. O interino, inelegível, golpista, pode governar com baixa popularidade. Agora entenda uma coisa dessa. Mais do que isso, a população foi às ruas e a coqueluche, o carro-chefe dessa movimentação era transparência, era ética, era combater a malversação da coisa pública. Mas o presidente interino, inelegível, já colocou de cara 7 ministros denunciados em corrupção. Aí, você pergunta, não, mas o ministro da Educação, que foi recebido com vaias pela unificação, eu quero aqui parabenizar o cantor Carlinhos Brau, da Bahia, um grande talento, pela uma grande manifestação que ele fez contra a unificação do Ministério da Cultura e Educação, e que teve uma vaia monstra contra o presidente interino inelegível, e que ele unificar, e o ministro que assumiu ali, ele traz no currículo que votou a favor da menoridade. E outra parte do currículo dele, que deve ser essa que o termo deve ter escolhido, que ele fez parte da 23ª fase da Operação Lava Jato. Agora, o ministro da Educação, está envolvido em corrupção, recebimento de propinas. Qual o exemplo de cidadania
esse ministro tem que dar e demonstrar para as nossas crianças brasileiras. Isso é fato. Como que o presidente que não foi eleito pela vontade popular quer buscar apoio da população com o ministério nesse sentido? Mas mais grave é a fala desses ministros. O ministro do Planejamento, que está envolvido em corrupção até o bigode, porque passou do pescoço, os outros ficam no pescoço e esse vai até o bigode, que é o mais envolvido em corrupção, são 6 inquéritos, fora 30 milhões que ele deve ao BASA, que ele tomou o dinheiro no BASA, apresentou umas empresas, um patrimônio que não tinha, depois esse dinheiro sumiu e deve 30 milhões ao BASA. O ministro do Planejamento deve 30 milhões ao BASA e responde a 6 inquéritos do planejamento. Olha o que ele diz. Ele está na Operação Lava Jato e na Operação Zelote diz: não há demérito em ser alvo do Lava Jato. Meu Deus do céu. Fosse no Japão, cara envolvido em 6 inquéritos, está na Lava Jato, está na Zelote, diz que não é demérito. Isso é mérito para o governo Temer. Aí o povo brasileiro vai entender. Ora, para ter mérito, para ser ministro do Temer, tem que estar na Lava Jato ou na Zelote, ou em outras denúncias de corrupção. Porque o ministro do Planejamento disse que não é demérito. Mérito é estar nessa relação. Povo brasileiro, eu quero estar aqui apoiando, dando sustentação para tirar o Brasil dessa crise. Agora, uma quadrilha dessa é muito complicado, é muito difícil. Com esse conceito, com esse sentimento, olha o que traz aqui o Globo. Aqui os jaburus de Temer, os temerários de Temer, são 4. Foca aqui. Aqui, dá um close aqui, onde é ali? Aqui. Onde é? Aquela? Aquela lá? Foca aqui. Aqui, ó. Os temerários. Os temerários. Aqui, ó. Foque. Os temerários de Temer. Esses são os temerários. Ali. Aí. Olha a cara deles aí. Os 4 ministros temerários. Ali tem 3 até o pescoço envolvido em corrupção e 1 até o bigode. Aí fica difícil. Eu fico pensando no senador Álvaro Dias. Senador Álvaro Dias é um senador que nós temos aqui o maior carinho e o maior respeito. Uma pessoa que de longo tempo ele era do PSDB, e vinha ali uma andorinha só fazendo verão, combatendo aquilo que ele vislumbrava ou visualizava como irregular. Eu ainda não era nem senador, mas eu sempre tive pelo senador Álvaro Dias grande respeito, uma grande admiração. Insisti muito para ele não ser verde, mas para ele ser PDT ele não quis. E, senador Álvaro Dias, Vossa Excelência vai já passar para esse lado de cá, porque é o lado que Vossa Excelência não quer estar, é do lado da corrupção, do imoral, do ilegal, da falta de ética. Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, representa o Paraná no espírito de um país que trilhe em cima da dignidade, da honestidade, sobretudo, respondendo à população, à nação brasileira, com políticas públicas corretas. E hoje, como eu disse no início, eu não vou fazer uma oposição doentio, radical. Eu vou estar aqui defendendo o país, defendendo o Brasil,
defendendo as conquistas do povo brasileiro, defendendo um projeto que faça o resgate da nossa economia. Esse é o meu propósito, para gerar renda, gerar emprego, para o país voltar a crescer, desenvolver. Então, o que vier do novo presidente interino, que está inelegível, que for bom para o povo brasileiro, eu vou apoiar. Agora, é muito difícil. É extremamente difícil começar uma caminhada pelas vias tortas, porque o atual presidente não chegou ao poder pelo voto direto. Ele chegou pelas vias tortas. E por essas vias tortas, ele se acha na obrigação de encher no seu ministério aquilo que já está na lista do procurador Janot, na lista do Lava Jato. Ele só fez ir buscar ali a maioria dos nomes, 7 nomes, e colocou no ministério. Eu vejo isso com um desrespeito ao cidadão brasileiro. Eu vejo isso como um afronto à cidadania, à ética, à moral do povo brasileiro. Quem errar tem que pagar. Não sou o dono da verdade. A hora que eu errar, eu tenho que pagar. Mas todos que errarem têm também que pagarem. A coisa pública, eu sempre digo que se um político ficar rico, com a política ele está roubando. Porque o dinheiro não dá de enricar ninguém aqui, não. Para enricar, ele tem que ser empresário. Porque empresário visa lucro. Você aqui é pago para você prestar um serviço social. Para você contribuir socialmente ao povo. Salário de político não enrica. Se um político ficar rico, ele está roubando. Pode apurar. Não dá de enricar. Portanto, eu queria estar aqui hoje já aplaudindo, mesmo pelas vias tortas que esse presidente interino, que está inelegível, chegou e queria estar hoje com a maioria do povo brasileiro, já aplaudindo medidas que fossem positivas. Mas eu vejo com muito pesar, com muita tristeza, o quadro de ministros, aliás, extremamente conservador e machista, né? Não colocaram nenhuma mulher lá. Ficaram com tanta raiva da presidente Dilma, tiraram ela com tanto ódio. A demonstração de que eles usaram tanto ódio, o revanchismo, o rancor contra a presidente Dilma, porque ela fez uma política para os pobres. E, ora, se mataram Getúlio Vargas, depuseram João Goulart, tiraram a Dilma na marra. E aí, levaram isso para dentro do Planalto. Não botaram nenhuma mulher. Sabe por quê? Porque esse presidente que está aí, interino, ele chegou aí pelo um conchavo político, acordos políticos. Então, quem está indicando são os partidos. E a maioria dos partidos são conservadores e tocam a sua política com um sentimento muito machista. Eu estarei aqui, cumprindo meu papel como senador, olhando pelo meu estado e quero mais. Quero aqui dizer que não vou permitir, enquanto senador for, que haja nenhuma retaliação ao povo de Roraima, ao governo de Roraima. Eu estou sabendo que, assim como eles derrubaram a presidente Dilma, querem tirar também a governadora, da qual eu não sou nem base dela. Mas seria uma injustiça que uma quadrilha que rouba o meu estado há mais de 20 anos se reúna na Assembleia Legislativa mais cara do país, comandada pelo deputado que está como liminar. Falar em liminar, eu queria concluir a minha fala e dizer para o ministro Gilmar Mendes, gostei que ministro Gilmar Mendes, eu aplaudi quando Vossa Excelência disse que ninguém poderia mais governar esse país ou
ou está em cargo nesse país com liminar. Ministro, o meu estado está cheio de liminar. Tribunal de Contas é com liminar. Assembleia Legislativa é com liminar. Tudo ligado ao senador do mal. Bora, ministro? Tirar? Mas muito obrigado.